Hoje vamos estar tratando esse assunto, discernindo a verdade do engano. Vamos ler aqui Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Diz assim: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós te agradecemos pela alegria em poder ter esta liberdade para nos reunirmos em torno da Tua Palavra, para estudar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã tão graciosa, tão linda, tão fresquinha. Te damos graças pela chuva que o Senhor trouxe. Pai, ela veio tão mansa, tão preciosa, Pai, para regar a terra, para apagar a poeira. Nós também queremos Te louvar por cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã. Nos dê, Pai, sabedoria para compreendermos a Tua Palavra. Nos dê a visão espiritual da pessoa de Cristo. Pai, repreende todo e qualquer tipo de espírito que se levante contra o Teu conhecimento. E fala aos nossos ouvidos, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nos dê uma consciência plena, cada dia mais, de que estamos crucificados com Cristo e que Cristo é a nossa vida. E agora nós almejamos crescer, Pai. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, nós vamos então analisar esse tema, discernindo a verdade do engano. E a gente vai ver alguns textos aqui, porque, irmãos, é fundamental, importantíssimo que nós tenhamos então um certo cuidado com relação àquilo que de fato nós ouvimos, daquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nos cerca. Porque, irmãos, como já temos tratado em algumas reuniões, o inimigo sabe que falta-lhe pouco tempo, então ele vai fazer de tudo para tirar o nosso foco da centralidade de Cristo Jesus. Aqui o profeta começa dizendo, fazendo uma pergunta: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Irmãos, quando o Senhor aqui faz essa pergunta, até quando sucederá isso no coração? Ele está mostrando para nós e quer que nós enxerguemos isto de uma forma bastante clara e com bastante discernimento, que tudo aquilo que procede do nosso coração, nós devemos ter muito cuidado. Porque, irmãos, a palavra fala em Jeremias 17:9 que o coração do homem ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós mesmos, como seres humanos, nós não conhecemos o nosso próprio coração. E ai daquele que confia em seu próprio coração. Tem um texto de Provérbios 28, versículo 26, que diz assim: aquele que confia em seu próprio coração é insensato. Então, irmãos, isso aqui deve fazer com que nós então tenhamos um certo discernimento, para que quando nós estivermos lendo as Escrituras Sagradas, irmãos, para nós não incorrermos em erros, que muitas vezes, somos, esses erros são sugestivos a nós, pelas artimanhas satânicas, porque ele sempre vai torcer as Escrituras, sempre ele vai fazer com que nós realmente não compreendamos as Escrituras, porque, irmãos, se de fato o inimigo ganhar em nós espaço, brecha, para ele atuar de alguma maneira, lançar os seus dardos em nosso coração, o que ele vai fazer? Primeiro, que o coração ele está relacionado com o nosso emocionalismo. O emocionalismo
na adoração é uma ferramenta ferrenha na mão de Satanás. Sabe por quê? Porque, irmãos, se nós pararmos de pensar e começar a sentir as coisas naquilo que concerne a nossa vida com o Senhor, nós já vamos perder uma grande batalha, porque ele já conseguiu nos ludibriar, levando-nos para um emocionalismo, e a gente então começa a analisar todas as coisas espirituais a partir do nosso coração, e não naquilo que o Espírito Santo tem revelado, interpretado para nós. Porque, irmãos, muitas vezes nós buscamos uma interpretação das Escrituras do nosso próprio coração. Por isso que existem muitos erros que são cometidos. Ontem nós estávamos com os irmãos à noite, e passamos assim em frente de alguns locais de reuniões, mas, irmãos, o que deveria de fato nortear toda a direção de uma reunião que são feitas em nome de Jesus não é. As reuniões levam para um louvor emocional e depois o povo se reúne lá na frente e oração, 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 e cadê a palavra de Deus? Então as pessoas, elas são levadas para uma adoração voltada para o emocionalismo. Então a gente tem que ter alguns discernimentos. Então, como nós vamos discernir a verdade do engano? Irmãos, é ter os olhos fixados na palavra de Deus. Nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes sobre a questão do engano, do discernimento, porque essa palavra aqui, engano, o que ela significa? Essa palavra aqui, engano, é levar algo errado a ser aceito como verdadeiro. Isso é engano. Ainda que seja a palavra de Deus, irmãos, nós sabemos e temos presenciado isso. Eu particularmente tenho uma grande preocupação com relação a vidas. E quando eu não conheço uma pessoa, a primeira vez que eu sento para conversar com ela sobre a palavra de Deus, faço uma pergunta, se de fato ela tem a convicção da sua salvação, se ela tem convicção do seu novo nascimento, se ela é uma pessoa salva, irmãos. E o que tem nos entristecido bastante, que a grande maioria não tem a convicção, não tem a certeza da salvação. Isso é muito triste. Mas estão nas igrejas, são batizados, frequentam o grupo de oração, grupo de louvor, às vezes até pregam, sem contudo ter essa convicção de que é uma nova criatura em Cristo Jesus. E por que isso acontece? Porque, irmãos, vivem uma vida de sentimentos, de emocionalismo, vivem uma vida de... eu fui hoje no templo, eles falam, fui na igreja, reuni como igreja, então eu estou me sentindo muito bem. É aquela catarse, aquela purificação da mente, não da mente, aquela purificação psicológica. A pessoa sai satisfeita, mas 2, 3 horas depois, ela já está na estaca zero. Eu preciso de alguma coisa. Estava conversando, uma pessoa ontem também estava relatando sobre, às vezes, pessoas que estão ferrenhamente buscando alguma coisa que lhe falta, subindo, descendo monte, reunindo-se em chácaras, a busca de Deus. Mas, irmãos, nós temos que buscar a Deus, e quando alguém começa a buscar a Deus, quando Deus começa a buscar a pessoa, é que a pessoa vai começar a buscar a Deus. E nós não vamos buscar a Deus em lugares por aí. Nós vamos buscar a Deus na sua palavra. É onde Ele se revela. Deus se revela em sua palavra. Irmãos, não dá aqui para a gente analisar tantos enganos, tantas inverdades que estamos vivendo nesse último dia, não vivendo e vendo tanta ignorância, tanta trevas, que Satanás tem cegado os olhos daqueles que de fato, de repente, almejam uma vida com Cristo. E por outro lado, é tão precioso quando alguém crê na palavra de Deus e Deus o use para apontar o caminho que é Cristo para essa pessoa, e ela vem a crer nessa verdade.
Por isso que existe hoje, irmãos, muitos maus testemunhos. Alguém me disse, algum tempo atrás, uma frase muito interessante, ela disse assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, eu me envergonho dos evangélicos. Não que, de fato, eles estão vivendo aquilo porque querem, mas por causa da ignorância em que vivem. Então, irmãos, temos que orar para que Deus nos mostre aqueles que Ele tem separado desde a fundação do mundo para crer neste Evangelho da Graça, para que a gente possa ser instrumentos e levar a eles a palavra de Deus. Mas, irmãos, o coração do homem, de fato, ele é enganoso. Então, se é enganoso, o que a pessoa, aquela que está olhando para si, o que ela vai proclamar? Simplesmente mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. Então, o que tem se buscado hoje, irmãos? Sinais, prodígios, não? E as pessoas não querem a palavra de Deus. Sabem que a gente tem, algumas pessoas vieram testemunhar para nós, dizendo o seguinte, alguns irmãos aqui, olha, muitas pessoas passaram por aqui, vieram fazer uma visita, mas saíram daqui escandalizados. Escandalizados porque você disse isto, aquilo, aquilo outro sobre o pecado e machucou muito as pessoas. Então o que eles querem ouvir, irmãos? Como que o Espírito Santo pode convencer alguém do seu pecado, da justiça e do juízo, se isto não for proclamado? Agora, nós não podemos, em hipótese alguma, baratear a graça de Deus. Você vai perceber, irmãos, quantas crises irmãos do passado passaram para crer em Cristo Jesus. Deixa eu colocar uma aqui que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, ele era um homem zeloso, guardava a lei, praticava a lei. Ele era um homem, ele disse isso lá em Filipenses 3, irrepreensível. Ninguém poderia achar um defeito em Paulo naquilo que concerne a lei. Mas quando ele então teve aquele encontro com o Senhor Jesus, antes de ter um encontro com Jesus, vocês se lembram que ele ouviu aquele lindo sermão de Estevão em Atos 7. Estevão pregou aquela palavra. Estevão era uma pessoa incauta, pessoa inexpressiva, mas falou na direção do Senhor. Aqueles judeus rangeram os dentes, se enfureceram contra Estevão, e então eles mataram ele apedrejado pela fúria. Porque, irmãos, a palavra de Deus, pregada em todo o desígnio estabelecido pelo Pai, vai gerar nas pessoas não cristãs, não regeneradas, vai gerar revolta, vai gerar fúria, vai gerar indignação. Elas não querem. Então Paulo, aí interessante, que quando ele ouviu esta palavra, ele ficou furioso. E a palavra fala que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os cristãos. Ele respirava ali, era a ideia de um touro bravo. Opa, agora sim, agora que eu estou nervoso, agora eu quero matar esses cristãos. Respirava ameaças de morte ainda. Aí ele foi lá pedir cartas para os principais sacerdotes e foi para Damasco, para prender, açoitar e matar cristãos. Lembra? Então o Senhor Jesus se revelou a ele no caminho de Damasco. Aquele clarão, meio-dia, ele caiu do seu animal, rosto em terra, ficou totalmente cego. Imagina Saulo ali, e ele ouvindo aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina ali, totalmente cego, sem nenhuma reação agora. Então o Senhor Jesus levou ele ao fim de si mesmo, para saber quem ele era. Ele era um homem tão fracote, tanto é que ele escreveu isso depois lá em Romanos 5, sendo nós ainda fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Aquela visão espiritual. E lembra que ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Imagina, ele que cria que Jesus tinha morrido. E agora Paulo disse: olha, talvez ele pensou, mas eu não estou perseguindo a Jesus, estou perseguindo
os seus seguidores. Então Paulo teve ali uma visão da igreja. O irmão Luiz Fontes vai tratar muito sobre isso. Vamos deixar para ele lá agora no mês de outubro, na nossa conferência lá em Campo Grande, vai ser sobre, o tema é sobre Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Nós sugerimos esse tema para ele. Ele vai tratar, vai dissecar mais. Mas então, irmãos, quando um homem e uma mulher que são evangélicos, que não são regenerados, quando escuta essa mensagem, a mensagem do Evangelho da Graça, eles ficam furiosos, revoltados, saem falando mal. Aquele povo é um povo herético. Foi assim com os profetas, foi assim com os discípulos. Não vai ser diferente conosco, irmãos. Entende? Esse é o preço que temos que pagar. Sermos perseguidos, odiados, sermos ultrajados como foi o nosso Senhor. Para nós isso é um privilégio muito grande, sofrer por causa de Cristo, né? Mas, irmãos, então hoje as pessoas querem uma palavra suave, uma palavra assim que eles querem ouvir. Isaías já profetizou isso, lembra? Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 30, a partir do versículo 9. Veja aqui o que eles querem escutar, irmãos, o que eles desejam ouvir. Isaías 30, né? Versículo 9. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos ler com bastante cuidado, com bastante atenção. Primeiro, olha que interessante. Isaías 30, verso 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos. Nós sabemos, irmãos, que a mentira aqui procede do coração. Esses filhos mentirosos aqui são aqueles que nunca nasceram de novo, que têm engano no seu coração, que nunca foram tratados, mas são crentes, mas são evangélicos, né? Filhos mentirosos, filhos que não querem. Não é que eles não podem, eles não querem ouvir a palavra, a lei do Senhor. O problema não está no Senhor e não está em quem prega, está neles que não querem, porque quando se prega a palavra de Deus, Deus escancara, abre os céus e derrama a sua graça. E quando a graça é derramada, eles podem crer. Então, mas eles não querem, porque aí está na decisão. Quem crer nele não é julgado. Quem não crê já está julgado. Mas por que eles não crêem quando se prega? Porque eles não querem. E Deus os chama de filhos. Porque todo aquele que nasceu neste mundo, o nome deles estão escritos no livro da vida. Futuramente Deus vai inscrever ou vai riscar, como está lá no Salmo, né? Mas olha o versículo 10 aqui. Eles dizem aos videntes. Essa palavra aqui, vidente, significa profetas. Mas eles dizem aos videntes, eles dizem aos profetas: não tenhais visões. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Olha o que o povo quer escutar aqui. O que o homem quer escutar aqui, irmãos? Eles não querem coisas ruins. Eles querem que profetizem, que dizem para eles coisas aprazíveis, profetiza ilusões, não querem coisas retas. E retidão na Bíblia fala de morte, né? Agora, olha o versículo 11 aqui, irmãos, presta atenção. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Nós não queremos ouvir a respeito dele. Fala para nós coisas boas, coisas agradáveis, coisas que vai nos encher o nosso coração de ilusão. Irmãos, agora, por isso que eu digo aqui, irmãos, existe um engano reinante em nossos dias dentro dos templos evangélicos. E o povo que de fato não querem ouvir a verdade da palavra de Deus, não querem acolher essa verdade, sabe qual será o fim triste deles, irmãos? Eles também talvez sabem disso. Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Eles querem milagres, querem curas, querem prodígios, mas eles não querem acolher o amor da verdade para serem salvos.
2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 9, eu quero ler até o 12. Irmãos, é a palavra de Deus, por favor, considere isso aqui no seu coração, como palavra de Deus, como de fato ela é, e para ver se de fato nós, às vezes, não estamos abertos à palavra de Deus. Ela diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Querem sinais, querem prodígios, querem curas, querem milagres para a sua vida, milagre para a sua família. Ai, que Deus abençoe a minha plantação, que Deus abençoe a minha casa, que Deus... Mas querem o Senhor, querem a palavra dele, mas não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, olha o 11 aqui, irmãos. Que palavra contundente. É por este motivo. Que motivo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus, irmãos, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Vocês não querem acolher a verdade, então o próprio Deus faz com que eles creem na mentira. E de que maneira? Aí Deus autoriza a Satanás a cegar os olhos, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creia na luz da revelação deste evangelho. E por que Satanás cegou? Porque Deus permitiu que eles fossem cegados. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí Deus permite que eles sejam cegados. Entende? Porque o diabo não vai cegar ninguém se Deus não permitir, né? E por que eles são cegados? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo que Deus lhe manda Satanás a operar o erro na vida dessas pessoas. E eles estão lá, crentes evangélicos, pulando lá na frente, chorando, aleluia, glória a Deus, oh, glória, mas é tudo casca, não tem realidade, não tem palavra, não tem vida, são analfabetos bíblicos. Por quê? Porque eles não querem. E olha aqui o final deles aqui, o versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, a palavra fala, quando nós não cremos naquilo que Deus disse, você sabe o que a pessoa está considerando Deus? Como mentiroso. Se eu não creio naquilo que Deus disse, eu estou dizendo o seguinte: olha, Deus, tu és um Deus de mentira, eu não posso crer em ti, porque tu és mentiroso. Quer ver só? Abra lá em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, o versículo 10, 1 João 5, verso 10, é os incrédulos não creem, porque faz e tem como Deus um mentiroso. Diz assim a palavra, olha, 1 João capítulo 5, versículo 10, que diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Agora tem um outro aquele aqui. Aquele que não dá crédito a Deus, ou seja, não crê em Deus, o faz mentiroso. Está vendo aqui? Quem não crê na palavra dele, faz de Deus um Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Porque o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho é a vida eterna. É a vida eterna, né? E essa vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o que eu tenho que fazer para ter o Filho? Aceitar Jesus? Não se aceita Jesus. O que eu tenho que fazer para ter o Filho habitando em mim? Preciso de crer, como a Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu creio que Cristo vive em mim, porque a Bíblia diz que Ele vive em mim. E Deus é verdadeiro. Irmãos, precisamos discernir a verdade do engano. Porque, irmãos, hoje em dia as pessoas estão buscando o melhor da terra, os tesouros aqui. Queridos, o Senhor nos encanta com os tesouros do céu, né? Porque os tesouros no céu, eles são armazenados na proporção
em que são renunciados os tesouros da terra aqui. Aí aparecem os profetas. Eles não trazem revelação de Deus, eles trazem revelação da sua vida. Assim, olha, Deus está me mostrando, tem uma pessoa aqui, que Deus vai abençoá-la ricamente, que ela vai ganhar uma caminhoneta zero, que ela vai, você sabe, aquele entrave que você tem na justiça, Deus vai realizar para você isso. Sabe aquele seu problema que Deus está me mostrando aqui? Deus vai resolver para você. E começa, e a pessoa, gente, Deus falou comigo hoje. Mentira, Deus fala comigo, com você pela sua palavra. Esses profetas falsos nos enchem de vã esperança. Antes de nós irmos aqui para frente, mais um texto. Jeremias 23, versículo 16. Veja o que esses profetas trazem hoje em dia, irmãos. Se é só encher o coração das pessoas de vãs esperanças. Jeremias 23, versículo 16. A palavra de Deus, ela diz assim, presta atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deis ouvidos, é isso que está aqui? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está vendo, irmãos? Falam aquilo que é mentira do seu próprio coração, porque o seu próprio coração enganado o iludiu. E vai falar para ele, porque o discernimento que temos é pela palavra, e se nós então discernimos na palavra, nós vamos verificar todo tipo de erro, todo tipo de engano existente no mundo hoje. Porque como é que nós vamos identificar a mentira? É ficando com a verdade. Não temos que estudar como é que é a mentira, não, nada disso. Fique com a verdade, que você vai verificar como é que os enganos, eles de fato são manifestos aí. Então, a pergunta, ela é contundente. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Então, irmãos, numa época de grande indulgência, evangélicos de toda parte têm abandonado a prática do discernimento, aceitando todo tipo de conceitos antibíblicos que causam confusão e condescendência com o erro. Não importa, desde que fala de Deus, é bom para mim. Às vezes não, porque o engano vem mascarado. Porque Paulo vai dizer que os ministros de Satanás, eles se transformam em ministro de justiça. É de Deus, eu aceito. Você já viu alguém dizer o seguinte? Não importa, tudo que é de Deus, eu aceito. Aí eu advirto, toma cuidado, porque tudo que vem de Deus, às vezes, não é coisas corretas, são engano do seu próprio coração. Estava falando aqui na reunião de oração na sexta-feira, que o apóstolo Paulo, ele teve alguns erros nas suas cartas ali. Paulo, ele não escreveu, deveria ter escrito. Como que se faz uma boa coreografia, Paulo não escreveu isso. Paulo errou muito nisso, que diz aí, ele deveria ensinar como que se dança, aqui na frente, como que faz as coreografias. Queridos, misericórdia, quando eu vejo pessoas dançando lá na frente, um local onde é para se pregar a palavra, para adorar o Senhor, dançando, tem que louvar o Senhor com dança, sim, mas do jeito que está hoje, irmãos, não faz nenhum sentido. Então acho que Paulo errou aí, ele tinha que ter escrito numa de suas cartas, olha pessoal, o grupo de dança, o ministério de dança na igreja é aqui, tem até ministério de dança, queridos, e as pessoas estão abraçando tudo isso como que se vindo do Senhor. Não vem do Senhor, isso é do homem que gosta de aparecer. E eu ia até crer, se fosse, por exemplo, hoje temos um ministério de dança aqui na comunidade, umas irmãs, que beleza, e talvez até aumentaria o número de membros do corpo de Cristo, mas não é isso. Eu até poderia crer se viesse aqui alguns irmãos,
vir aqui na frente e dançar aqui, os homens, os varões, dançar, oxa, louvar o Senhor, né? Com danças aqui na frente dos homens. Meu irmão, tem muita coisa errada. Sensualidade dentro das igrejas, misericórdia. É uma coisa assim que... E as pessoas condescendem com isso. Mas os jovens, eles precisam, eles gostam. Os jovens precisam de ouvir o que Deus tem dito na sua palavra. Senão eles vão perecer. Irmãos, precisamos ter discernimento. Vamos continuar. Falsos ensinos estão em cada esquina. E a tentação de aceitá-la é grande. Como filhos de Deus em Cristo Jesus... somos chamados a analisar o imenso número de tradições e tendências, usando as Escrituras para determinar quais são verdadeiros tesouros e quais são ouro de tolos. Porque nem tudo que reluz é ouro. É o nosso tesouro. Às vezes é ouro de tolo. Vamos ler aqui Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, um detalhe aqui importante, para a gente ter um discernimento bem acurado, para identificar qualquer tipo de erro, é pela palavra de Deus. O erro aqui, deixa eu resumir. Erro está relacionado entre alma e espírito. Porque a maioria do que acontece hoje, naquilo que nós podemos chamar de povo evangélico, tudo vem da alma e não do espírito. O ser humano se emociona, o ser humano chora, o ser humano faz aquelas orações do mais profundo da alma, aquela coisa toda, e comove todo mundo. Irmãos, isso é terrível. Então, a palavra de Deus, ela é penetrante, ela vai dividir alma e espírito. Então, pela palavra nós sabemos aquilo que vem da alma e aquilo que vem do espírito. Sabia, irmãos? Então, nós precisamos usar a palavra de Deus para então ter esse discernimento. Aquilo que é feito na energia da carne e aquilo que é feito na direção e dependência do Senhor. Deus, Ele chama a nossa atenção para nós ouvirmos a palavra daquele que sabe ensinar. Ele tem uma capacidade de nos ensinar que é tremendamente imensurável. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Porque nós estamos aqui hoje falando sobre a questão de discernimento de engano. E vocês estão vendo ao nosso derredor aqui, escutando com seus ouvidos o que está acontecendo. Também, né? Tem que ter ouvido acurado. Então, preste atenção, irmãos, Isaías 49, versículo 1 e 2. Ele quer que nós ouvimos a palavra dele. A palavra dele é penetrante. E sem este conhecimento da palavra, nós não vamos discernir nada. Vamos ser levados, né, por doutrinas várias e estranhas. E a palavra, ela diz assim, olha o Senhor nos chamando a nossa atenção aqui. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe me fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, palavra que penetra, né? Na sombra da sua mão me escondeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Claro que nós somos guardados em Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim, Provérbios 1:33, aquele que me der ouvidos habitará tranquilo, seguro e sem temor do mal. Dar ouvidos a ele. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Como nós vamos ouvir a voz de Cristo, irmãos? Será que Ele vai colocar lá umas caixas de som nas nuvens, falar com a gente? Não, Ele fala pela sua palavra. A palavra dEle permanece eternamente. Eternamente. Abra aqui em Salmos 45, versículo 3 e 4. Salmos 45, 3 e 4. Que coisa preciosa temos aqui. 45, 3 e 4. Diz assim a palavra. Salmos 45, versículo 3 e 4. Cinja a espada no teu flanco. Essa palavra flanco aqui significa do lado. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória, a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Essa palavra aqui, proeza, significa no hebraico, é uma ação que demanda coragem. É uma ação que demanda coragem, mas é pela palavra. Ele vai, de fato, Ele vai nessa cavalgada, porque Ele é majestoso, o nosso Senhor. Ele vai cavalgar prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E na mão direita dele vai nos ensinar proezas. Irmãos, nós não podemos deixar de olhar para a palavra de Deus. Nós não vamos deixar. A palavra vai dizer em Jeremias 23, 29, que essa palavra, irmãos, ela é martelo, que essa palavra, ela é fogo, e que quando ela penetra em nosso coração, ela vai queimar tudo aquilo que é heresias no nosso coração, tudo aquilo que é ídolos que temos em nosso coração. Ela vai batendo, vai quebrando, vai queimando tudo, e vai deixando ela pura, vai deixando a pessoa que a recebe pura, porque essa é uma palavra que permanece para sempre. Então, como nós vamos ter discernimento? Buscando na palavra de Deus, né? Buscando na palavra de Deus. E essa palavra, quando nós cremos nela, nós não recebemos qualquer palavra. Lembra aqui que nós lemos aqui, a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. E tem muitas pessoas que não gostam do Antigo Testamento, de lê-la. A palavra de Deus, ela é viva em toda a sua ordem. Deixa eu mostrar um texto para vocês aqui, que começou lá com Moisés, em Atos capítulo 7, versículo 38, quando Deus então proferiu aquelas palavras para Moisés. Veja o que Moisés estava recebendo ali, irmãos. Atos capítulo 7, versículo 37 e 38, muito precioso, irmãos, para que quando nós, ao lermos o Antigo Testamento, nós temos que então entender e saber que é a palavra de Deus, viva, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento. E aqui, Atos 7, versículo 37, diz assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Porque Moisés, ele era uma figura de Cristo na libertação do povo de Israel do Egito. Então, Moisés estava dizendo: olha, após mim vai vir um profeta eterno. Ele estava anunciando Cristo. E veja aqui o 38. Aí então, Estevão interpreta para nós pelo Espírito. E este Moisés, é este Moisés quem esteve na congregação do deserto. A congregação é na igreja do deserto, em figuras, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Por que palavras vivas? Porque Deus é o Deus de palavra, e Deus é vivo, e a palavra dele vive eternamente. Então, Moisés, quando estava recebendo toda a palavra de Deus ali, eram palavras vivas, reais, verdadeiras, penetrantes. Essas palavras que nos dariam discernimento para nós então, pela própria palavra, fazer ou ter um discernimento sobre aquilo que é verdade e aquilo que é engano, né?
Então vamos caminhar um pouquinho mais aqui, irmãos. Somente a palavra de Deus nos fará enxergar a necessidade de discriminar entre verdade e a falsidade. Essa palavra discriminar aqui, ela foi mudada de uma forma tão grande que se tornou, do ponto de vista de Deus, ridícula. Então, no uso moderno, a palavra discriminação carrega fortes conotações negativas, mas a palavra em si mesma não é negativa. Discriminar significa simplesmente fazer uma distinção clara. Hoje, as pessoas costumam chamar alguém de discriminador quando ele exerce julgamento perspicaz. Discriminação, no sentido real da palavra, significa uma habilidade positiva de traçar uma linha entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Hoje ela tem uma conotação negativa e, por isso, quando é usada, ela se refere à intolerância racial. Se você olhar hoje a homossexualidade como imoral, dizem que você está fazendo discriminação, usando aqui essa palavra no sentido negativo dela, porque ela se tornou muito moderna, né? Mas a Escritura, olha o que a palavra de Deus afirma em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem abêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, coisa interessante aqui. Então, quando você de fato, não sei se aqui em Campo Grande já tem, alguém disse para mim que já tem lá banheiros, é unissex, né? Pode entrar menino e menina, né? Porque nós não podemos fazer discriminação, mas não é esse real o sentido da palavra aqui. Irmãos, o que é homofobia? O que é homofobia? Fala tanto, né? O que é homofobia? É uma aversão a homossexuais, né? Nós então temos aversões a homossexuais? Não, nós só condenamos a prática, mas nós amamos pessoas. O nosso Pai ama pessoas. Nós temos que aproximar das pessoas, amar as pessoas, falar de Cristo para as pessoas, mas as práticas que elas praticam, nós não podemos, irmãos, aceitar e nem nos tornar cúmplice, como agora nessa parada gay lá em São Paulo. Queridos, tinha lá 40% daquele povo, era tudo evangélicos. Fizeram uma pesquisa lá, 40% de 2 milhões, dá quantas pessoas? 40% era todos evangélicos, ali de mão dadas. Não, isso é totalmente condenável, e não é nós que condenamos não, irmãos. A palavra fala aqui, efeminados. Sabe o que é efeminados? Homens com tendências femininas, sodomitas, uma série de coisas. Isso é terrível, não é? Temos aí um projeto de lei na Câmara, que vocês conhecem como PL, de 2006, por aquela deputada Yara, né? Aquela lei, ela criminaliza a homofobia. Sabia que lá no Rio de Janeiro tem um projeto de lei já em vigor? Se você fazer discriminação com os gays lá, você leva uma multa de até 60 mil reais. Entende? Mas a Bíblia está dizendo aqui que nenhum deles herdarão o reino de Deus. E eles sabem disso. Vocês estão me compreendendo, meus queridos irmãos? Mas quem fez estas leis? Nós não temos que orar pelas autoridades? Tem. E aqueles que fez estas leis, claro que Deus permitiu isso, mas Deus vai julgar essas pessoas. Você já leu isso na Bíblia já? Abra lá em Isaías, capítulo 10, versículo 1. Isaías 10, verso 1, vai mostrar esses que decretam leis injustas, eles vão ser punidos, né? Isaías
capítulo 10, verso 1. A palavra de Deus, ela diz assim: irmãos, tem dito para algumas pessoas, qualquer pergunta que se faça neste mundo, você vai encontrar a resposta bíblica. E aqueles que fazem essas leis injustas? A Bíblia responde. Diz aqui, Isaías 10:1: ai dos que decretam leis injustas. Está vendo aqui? Ai deles, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Vê como é que está hoje a nossa saúde no nosso país, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Onde? Porque hoje eles ficam impunes, tem os advogados, tem dinheiro, então estão impunes. Mas quem vai socorrer vocês? Olha o 4: nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Deus está dizendo: voltem para mim. Então Deus, irmãos, vai punir esses que fazem as suas leis injustas, embora Ele permite, mas torna-os responsáveis. Precisamos de discernir, irmãos, a verdade do engano. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Se quisermos ser pessoas de discernimento, temos de desenvolver a habilidade de discriminar entre a verdade e a mentira, o bem e o mal. As línguas originais das Escrituras transmitiam esta ideia. A principal palavra hebraica que expressa a ideia de discernimento, é bin. Esta palavra e suas variantes são usadas centenas de vezes no Antigo Testamento. Ela é traduzida geralmente como discernimento, entendimento, habilidade ou cuidado. Mas na língua original, ela transmite a mesma ideia de nossa palavra discriminação. Então, logo, discernimento é sinônimo de discriminação. O verbo grego discernir, no Novo Testamento, é diácrino, que significa fazer distinção. E foi traduzido literalmente aqui em Atos 15, versículo 9, que diz assim, vamos ler esse texto: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Irmãos, vocês sabem que os judeus, eles tinham um quê com aquele povo, gentios, nós. Mas aí, irmãos, o apóstolo Pedro, nós sabemos que ele tinha esse preconceito. Tinha um preconceito com relação aos gentios que era tremendo. Vamos colocar assim, é mais ou menos hoje com relação à homofobia. Então Pedro tinha uma aversão contra os gentios. O Senhor então ama a todos, foi tratar com Pedro ali, para que Pedro então pudesse ter um discernimento, Pedro pudesse ter, então fazer uma distinção adequada segundo a vontade do Pai, Então, para ele, para o apóstolo Pedro, era proibido eles, judeus, se relacionar com os gentios, mas Deus foi tratar com Pedro. Vamos ver esse texto, irmãos, é precioso. É Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 27 e 28. Atos 10, 27 e 28. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, aqui Pedro falando agora: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou, me deu clareza, me instruiu, me aconselhou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo.
Quando chamaram Cornélio, Cornélio era gentil. Então Deus foi tratar com Pedro, porque depois foi um comitiva de Cornélio para chamar Pedro. Agora, irmãos, olha aí no versículo 34 desse mesmo capítulo. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz distinção, acepção de pessoas. Ele não faz, tá certo? E nós também não podemos fazer, né? Nós, questão de homofobia, homossexual, temos que amá-lo. São pessoas queridas pela qual Cristo morreu, anunciar para eles o Evangelho, mas não podemos compactuar com as suas práticas libertinas. Temos que avisar para eles, né? Ainda que sejamos muitas vezes presos, sejamos às vezes até surrados, muitas vezes até mortos, mas nós somos uns gatinhos, né? Acuados, fraquinhos, não conseguimos falar, né? Nós temos medo da verdade, medo do que eles podem dizer a nosso respeito, né? Irmãos, é fundamental que nós buscamos diante do Senhor discernimento em todas as coisas. Vamos avançar. Ninguém pode discernir verdadeiramente sem desenvolver a habilidade de separar a verdade divina e a mentira. A verdadeira pregação da palavra de Deus é uma loucura para o mundo. A loucura da pregação segundo a palavra de Deus é a crucificação e morte de Jesus e a inclusão do pecador no seu corpo na cruz, para fazer morrer a sua velha natureza. Não tem outro caminho. 2 Coríntios 5,14, a palavra de Deus, ela diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, nós precisamos discernir isso aqui e parar às vezes de pensar, porque uma pessoa ela é membro de uma igreja evangélica, que de fato ela é filha de Deus, porque se não passar pela morte com Cristo na cruz, não tem salvação, irmãos, não tem salvação. E essas pessoas boazinhas que nós achamos que são evangélicas e cristãs, essas que estão prontas para nos levar para o erro. Olha, observe aqui comigo em Romanos capítulo 6, versículo 5. Irmãos, a palavra de Deus, ela veio para esclarecer muitas coisas em nossas vidas e nos dar discernimento. Ela diz assim, presta atenção, irmãos, Romanos 6, versículo 5. Vamos ler com bastante cuidado esse versículo aqui, que diz assim, olha, Romanos 6, verso 5. Porque se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Queridos, a palavra de Deus ela é muito clara aqui, nós temos que ter discernimento. Não adianta a gente tentar inventar caminhos para pecadores não regenerados ou crentes não renascidos, que eles estão corretos. Não estão, se não estiverem firmados na palavra. Não que, se não for do jeito que eu creio, então todo mundo vai para o inferno. Não é isso, mas se a nossa experiência não estiver relacionada com a palavra de Deus, irmãos, nós não temos nada. Porque se fomos unidos com Ele, se você não foi unido com Ele na semelhança da sua morte, semelhança de morte é assim, Jesus morreu numa cruz, eu também preciso de crer que eu morri numa cruz com Ele. É isso que o versículo está dizendo aqui, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, aí aparece a palavra convicção, certeza, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, se você não crê que foi unido com Ele na sua morte, você nunca vai ser ou ter uma ressurreição igual a dele, irmãos. Falta de discernimento, nós aceitamos tudo aquilo que vem em nome de Deus, sem examinarmos na palavra para ver se as coisas são de fato assim. 2 Timóteo 2,11, a palavra de Deus ela diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se você não morrer com Ele, você não vai viver com Ele. É um engano. Então a nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Senão não vai haver salvação, não vai haver crescimento, não vai haver maturidade espiritual. Nós não vamos sair do lugar, irmãos, remar, e aquele
o negócio vai nos puxar para baixo. Versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se não morreu com Cristo, não está justificado do pecado. É impossível, Deus não está brincando com a sua palavra, irmãos. Faze-nos muito bem nós darmos atenção para a palavra dele. E o versículo 8 ele vai dizer o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ora, se não cremos que morremos com Cristo, cremos que também com ele não viveremos. Está entendendo, irmãos? Você já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Se você não creu, você é apenas um evangélico. Você é apenas um frequentador de igreja. Essa palavra é verdade na sua vida? Isso tem que ser verdade. Eu estou morto com Cristo. Cristo é a minha vida. Temos que discernir a verdade do engano. Se em nossa pregação deixarmos de apresentar a inclusão do pecador no corpo de Cristo na cruz, para fazer morrer o seu velho homem, essa pregação não produzirá absolutamente nada de valor eterno. Mesmo que os ouvintes aparentemente não deem muita atenção, por ser uma pregação inadequada aos nossos dias, por contrariar aos anseios do povo, por não estar na moda, ou mesmo por ser rejeitada pela maioria, não tem importância. Mesmo assim devemos persistir, pois a palavra da cruz produzirá naqueles que creem um efeito tão poderoso que nunca mais poderão ser os mesmos. Sim, nunca mais serão os mesmos, porque a salvação é eterna e a salvação é uma dádiva, é um dom de Deus. É o que diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 29, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, que não se pode revogar mais. Ou seja, se Deus deu salvação para você crer na sua morte com Cristo, ressurreição com Cristo, Ele não vai voltar atrás. Você é um filho de Deus eterno. Eclesiastes 3,14, a palavra de Deus ela diz assim: porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Aquela obra da cruz foi eterna. E tem pessoas que dizem assim, né? Ah, não, a pessoa pode sim perder a salvação. A Bíblia diz que não pode. Então, quando eles afirmam que pode, eles estão baseando as suas experiências a partir do seu próprio coração. Não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque você não alcançou uma experiência real de morte com Cristo. Teu pecado não foi removido. Porque quando você crê na sua morte com Cristo, irmão, nosso pecado é removido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por outro lado, 1 João 3,8 vai dizer o seguinte: quem comete pecado é do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio, mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Entende? Que negócio é esse que Jesus veio para tirar o pecado e não tirou o pecado? Como é que Jesus tira uma pessoa do pecado e a pessoa vive no pecado ainda? Não condiz com a palavra de Deus. Ah, mas eu ainda não cheguei. Preciso ter discernimento e clamar ao Senhor misericórdia para quem não tem essa verdade como experiência real. Pai, me dá essa convicção no meu coração, porque uma vez que você creu em Cristo, passou do outro lado, você não volta mais. A salvação dele vai durar para sempre. Lembra lá de Isaías 51, versículo 6? Olha o que diz aqui em Isaías 51, versículo 6, irmãos. A coisa é séria. Deus não está brincando de salvar ninguém, não. Ele diz assim, Isaías 51, versículo 6. Vamos ler com bastante cuidado esse texto aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 51, verso 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Salvação que dura para sempre. Quer ver mais um texto no Novo Testamento? Vamos abrir em João
10, versículo 28. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Evangelho de João 10, versículo 28. Que lindo esse texto. É o Senhor Jesus quem está dizendo. Ele quem fez a obra, Ele que nos atraiu nele na cruz. 10, 28. E eu lhes dou a vida eterna. Aqui Ele nos deu uma vida, mas uma vida que não se acaba mais, eterna. Qual outra palavra que aparece aí? Jamais perecerão. E ninguém, nem mesmo você, nem Satanás, e ninguém as arrebatará da minha mão, salvos para sempre. Ele nos deu a vida eterna, Ele disse que jamais iríamos perecer, e eu creio no que o meu Senhor Jesus disse. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas a minha vida está escondida com Cristo em Deus, porque Ele disse que eu jamais iria perecer, e que eu estou na mão dEle, e da mão dEle ninguém pode arrebatar. E o 29 vai dizer o seguinte: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu para Cristo? A igreja. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está vendo aqui? E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Onde é que você está, criatura? Onde é que você está? Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a verdade da palavra de Deus, nua e crua. Que linda a palavra de Deus. Vamos continuar. Se você não crê que a sua libertação já foi um fato consumado, e que a sua natureza pecaminosa já foi desfeita, destruída, aniquilada por Cristo lá na cruz, sua atitude de incredulidade está afirmando que o diabo é mais poderoso do que Cristo, pois tendo ele, o diabo, colocado o pecado no mundo, Cristo não teve poder para tirá-lo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso Ele fez em um só dia. Ele tirou o nosso pecado na cruz em um só dia. Zacarias, capítulo 3, 9, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E foi na cruz que Ele tirou, porque na cruz Ele, quando foi levantado da terra, Ele nos atraiu a si, Ele nos colocou no corpo dEle, e ali nós morremos com Ele para o pecado, e ganhamos a vida de Cristo, porque juntamente com Cristo nos ressuscitou. O pecado entrou no mundo em um só dia, mas em um só dia Jesus veio para tirar. Não foi uma semana. Então, para nascer de novo demora muito tempo? Não. É quando você ouve e crê. É igual a batida do coração, é tum, tum. Ouviu e creu. Quando Eva comeu do fruto, o pecado entrou no mundo. Quando Cristo morreu na cruz, está consumado, tirou o pecado do mundo, porque Ele veio para tirar pecado, o teu pecado e o meu pecado, que nos fazia de nós uns crápulas, uns enganados. Hoje nós temos vida de Cristo, temos discernimento espiritual, e se não tem, vamos buscar na palavra do Senhor, irmãos, discernimento espiritual. Mas Ele disse que tiraria a iniquidade desta terra num só dia, e foi no dia que Ele foi crucificado na cruz. Acabou o pecado, acabou as obras do diabo. Está aí para quem crê, Para quem não faz conta disso, vai viver a vida do jeito que quer, vai acordar mais tarde, vai fazer uns trabalhos de domingo, vai aguar grama, vai plantar árvore, hoje não trabalhei, então vou deixar hoje para plantar. Queridos, os irmãos estão sendo tratados aqui, Deus está falando aqui, não está falando lá. Temos que ter esse discernimento. Irmãos, precisamos levar o Senhor mais a sério. Mais a sério. E nós estamos com um projeto aí, se o Pai permitir, irmãos. Aí depois vamos comentar sobre esse projeto aí oportunamente. Mas vamos aqui continuar. Então, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Isso, sabe o que é isso aqui? Isso é novo nascimento. É fundamental sabermos que o novo nascimento não é religião, não é educação religiosa, não é batismo, não é sair de uma igreja e ir para outra, não é boa conduta, não é mudança de comportamento, não é obra que o homem pode fazer, não é reencarnação.
Novo nascimento é um milagre de Deus realizado no interior do ser humano, tirando o pecado com o qual todos nasceram, e em lugar desse pecado nos dá uma nova natureza, a natureza divina, natureza de Deus dentro daquele que crê. 2 Pedro 1,4, a Bíblia diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós nascemos com a natureza terrena, maligna, mas quando cremos que fomos incluídos em Cristo, morte e ressurreição com Cristo, a natureza divina, a natureza de Deus vem para dentro de nós. Você agora é um cidadão do céu. Você faz parte da família de Deus. Você é uma nova criatura. Essas promessas aqui, todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, apontavam para Cristo. Cristo é a promessa da nossa salvação. Cristo é a nossa natureza divina que temos habitando em nós. Isso é maravilhoso, irmãos, porque lá na cruz Ele levou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Você é um saradão hoje, você é uma nova criatura. Então, há enganos que poderão ser corrigidos, outros nunca mais. Muitos estão à procura de meios para obter libertação do pecado, para conseguir paz com Deus e alcançar vida espiritual elevada, seguindo orientações dos falsos mestres, praticando penitências, autoflagelação, meditações, vigílias e jejuns, na esperança de se livrarem ou mesmo abrandarem o ímpeto de sua natureza pecaminosa, sem passarem pela cruz. E se não passar pela cruz, você pode pedir perdão de pecados a tua vida inteira, morrer e vai para o inferno. O teu pecado já foi perdoado, só será perdoado o dia que você crê que morreu com Cristo. Sem morte de Cristo você continua sendo um pecador ainda. Vamos ler aqui mais último texto e vamos encerrar. Isaías 22:14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. E nós morremos com Cristo na cruz, fomos sepultados com Cristo, Romanos 6,4, e juntamente com Cristo fomos ressuscitados. Você tem esse discernimento? Se você não tem esse discernimento de que você morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo, você está no engano. Mas se você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, Cristo é a sua vida, você é um filho de Deus e deve agora buscar, cada dia mais, discernimento para o seu crescimento espiritual com o Senhor. Amém?